Olá! Agora pela manhã eu pensava, na verdade, ouvindo um podcast de um economista que eu gosto bastante, autor de livros, Gustavo Cerbasi, você já deve ter ouvido falar. Eu li o primeiro livro dele, pelas minhas contas aqui, vai fazer mais de 20 anos, né? Eu era bem jovem e eu comprei Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E foi um livro que mexeu bastante com a minha mente. Eu lembro que na época eu trabalhava em banco, foi meu primeiro trabalho, né, como estagiária. E casou muito bem, né, a vida que eu tava levando no banco, a realidade que eu tava vendo, né, de pessoas que queriam, né, crescer, uma ambição e uma vontade, uma gana de avançar. E o que o livro trazia sobre a história do Gustavo, porque esse livro específico ele fala muito da história que ele teve com a esposa quando eles decidiram. Primeiro estavam namorando, ele decidiu que ele queria fazer R$1 milhão para ter liberdade financeira. Era um plano de 10 anos. E só que aí ela veio com a ideia de casarem e ele falou que esse casamento aí não podia atrapalhar esse plano. E aí eles deram um gás muito grande, tanto em economizar quanto em produzir recursos. E em apenas 2 anos eles casaram. E em 5 anos ele já tinha a meta do 1 milhão que ele queria. E por que eu trouxe esse assunto? Enfim, é um assunto de um livro, é um assunto de um autor, mas ele fala muito sobre, em algum momento da vida dele, ele poder fazer o que ele gostava de fazer, mas que não dava dinheiro. E era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu tenho trabalhado muito sobre esse tema, isso está muito frequente na nossa rotina, e por isso que eu falei, acho que é um tema importante de trazer. O quanto existem coisas que realmente fazem brilhar os nossos olhos, coisas que a gente ama e que a gente faria de graça. Só que essas coisas às vezes não são a nossa função principal no momento, e tá tudo bem. Só que elas podem se tornar se a gente der um passo a mais e a gente não ficar pensando só que a gente precisa ser remunerado em tudo que a gente faz. E eu tô indo bem longe, mas é porque ele fala da história dele, né? Ele era professor universitário de pós-graduação e a primeira estratégia que ele fez e ele ensina foi buscar formação formal. Ele precisava de títulos, então ele foi buscar pós-graduação, estudos. Teve a oportunidade, quando ele trabalhava num banco, dele ir para fora estudar um curso de 3 meses que fez toda a diferença no currículo dele. A partir dali ele foi chamado para treinamentos, para palestras, porque ele tinha aquela certificação. Ou seja, ele falou que ele investiu muito nessa questão do fora, para que ele tivesse autoridade. Porém, chegou um momento ali da vida dele onde ele não precisava mais, né, buscar estudos para certificar ali o potencial dele. Ele já era autor de livros, ele já dava palestras, e aí ele parou de buscar formações fora e começou a estudar em casa o que ele queria. Tudo isso é uma evolução, e essa evolução dele ela é um reflexo de evolução de muitos profissionais ou muitas pessoas que a gente admira. E ali ele estava contando a história dele, eu achei interessantíssima, porque enquanto ele ainda dava aula como, né, professor universitário, foram surgindo propostas de palestras ao longo do Brasil todo, e a maioria delas eram sem remuneração. E surgiu a proposta dele fazer o primeiro livro dele, que foi, assim, para ele um sucesso de vendas. Ele imaginava que uma pessoa que vendesse um livro que venderia muito, venderia 1.000 exemplares, e o dele, o primeiro livro, vendeu 6.000 exemplares. Só que ele falou que ele ganhava R$3 por exemplar, então isso não mudou financeiramente a vida dele, mas ajudou ele a ser mais procurado para palestras, mais buscado ali, né, para eventos. E ele chegou um momento onde ele tinha que começar a decidir, poxa, eu vou para palestra, mas eu não vou ganhar nada, eu tenho aqui a aula. Mas como ele já tinha uma segurança financeira, que é sobre isso que ele falou bastante, já tinha formado aquela segurança financeira, permitia que ele fosse fazer o que ele gostava, mesmo que ele não ganhasse. Permitiu que ele fizesse escolhas e decisões para que no futuro isso se tornasse, sim, a maior fonte de renda da vida dele. E ele falou da importância de você ter essa vida financeira estruturada para trabalhar com o que você gosta. Porque no início, quando você for fazer o que você gosta, ele não vai te trazer dinheiro e recurso e recompensa financeira imediata.
Mas até a discussão que se levantou, né, durante o podcast mas se você faz aquilo que você gosta, você consegue superar essa etapa de fazer sem ganhar muito melhor do que alguém que está fazendo algo que não gosta só para ganhar dinheiro. Concorda? Essa foi a contribuição até do entrevistador. Ele falou: agora, se você pode investir hoje, né? Fez uma reserva financeira e pode investir em fazer algo, faça algo que você ama. Porque fazer algo que você ama sem ganhar nada por um tempo, você consegue superar. Porque você gosta demais. Daqui a pouco você vai ser remunerado por aquilo que você gosta, que você é bom, e que você está buscando aperfeiçoar, buscando cada vez melhorar, buscando cada vez mais com o teu conhecimento ajudar pessoas. Tudo que a gente sempre fala aqui. Então eu vi muito uma história, uma trajetória real de quem fez essa escolha de ter ali uma estrutura financeira, colocou um objetivo financeiro muito claro. Em 10 anos eu vou ter R$1 milhão na conta. Ele conseguiu alcançar isso em metade do tempo, por muita disciplina. E não foi fácil. Se você ler o livro dele, ele e a esposa, até a data do casamento, guardaram... Ele fez as contas e falou: pra gente conseguir casar daqui 2 anos, fazer uma festa, a gente vai ter que guardar 70% do que a gente ganha. Você tá disposta? A gente não vai mais poder ir pra lugar nenhum. Não vai poder comer fora, a gente não vai poder comprar nada de diferente, a gente não vai poder trocar o carro. E ele falou que viu os amigos deles evoluindo, né, durante esses 2 anos, e eles realmente foram muito focados. E não só ganhavam o que eles estavam ganhando, mas ele falou que durante esses 2 anos ela começou a faturar muito mais, porque ela começou a vender muito mais, porque ela estava motivada pelo casamento. E ele começou a surgir palestras para falar do casamento dele. Olha que interessante. Ou seja, para falar de atos comportamentais e coisa que ele não falava antes. Mas como ele estava casando, estava fazendo todo esse movimento financeiro, as pessoas achavam interessante e chamavam ele para poder palestrar sobre esse assunto. Enfim, é uma história que me inspira e que traz grandes aprendizados. Espero que tenha trazido algo para você nessa manhã, como trouxe para mim. Foi tão enriquecedor e sempre é quando eu escuto ele falando, e que a gente possa entender sobre esse processo de fazer o que nós amamos. Sempre vai valer a pena, mas talvez por um tempo vai ser um risco. Você não vai começar hoje a fazer o que você ama e ser remunerada por isso, mas se faz sentido para você e se você pode ter esse tempo de espera, por que não tentar e se arriscar? Justamente como ele fez, e hoje colhe todos os frutos dessa dedicação e desse amor pelo que ele aprendeu e desenvolveu ao longo da vida. É sobre isso que eu trouxe a reflexão de hoje. Eu espero que impacte muitas pessoas que estavam começando a pensar sobre esse assunto, mas não tinham uma direção clara. Está aí a direção, agora cabe a cada um de nós nos planejarmos e nos organizarmos em cima desse conhecimento, para que a gente possa realmente fazer o que a gente gosta com planejamento, né? E que a gente possa viver do que nós mais amamos cada vez mais. Eu espero que você faça um excelente dia.